A Polícia Federal afirmou que o ex-ministro general Walter Souza Braga Neto estaria tentando obter informações sigilosas da delação premiada do ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid. Braga Neto foi preso dentro de casa em Copacabana, no Rio de Janeiro, neste sábado, dia 14 de dezembro. A decisão que determinou a prisão do militar foi emitida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Nela, Moraes afirma que novos depoimentos do acordo de delação premiada de Mauro Cid evidenciaram a tentativa de Braga Neto de atrapalhar as investigações em curso sobre a tentativa de golpe de Estado contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 24 de janeiro de 2025. São 19 horas. Ministro do STF foi acusado pelos advogados de Braga Neto de sonegar acesso ao inquérito contra seu cliente. Moraes então reagiu dizendo que a afirmação é falsa. 10 dias depois de ser preso, o general Braga Neto afirmou que Mauro Cid mentira ao dizer que ele encabeçou uma reunião com o objetivo de matar Lula, Alckmin e o próprio Moraes. Em março de 2024, após a audiência no STF, Cid acabou preso por descumprimento das medidas cautelares e obstrução à justiça. Na ocasião, o militar foi ouvido por um juiz instrutor do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, pois vazaram áudios do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro em que ele dizia que os investigadores queriam que ele falasse coisas que não aconteceram. No fim do ano passado, porém, a Polícia Federal descobriu que Mauro Cid omitiu muitas informações que foram obtidas de outra forma pelas autoridades. Para não perder a delação, Cid fez pesadas acusações a Braga Neto, mudando o teor do que havia dito antes. Depois de 3 horas de audiência na tarde do dia 21 de novembro do ano passado, no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes confirmou a validade do acordo de colaboração premiada do tenente-coronel Mauro Cid. No início do mês, Braga Neto pediu a devolução de seu equipamento confiscado pela Polícia Federal no ato de sua prisão. Moraes consultou a PF e a corporação disse que não deveria entregar nada. E depois disso, Moraes reagiu à acusação da defesa de Braga Neto de que o cliente não teve acesso à delação de Cid. Moraes deu uma paulada na defesa de Braga Neto e, por tabela, no próprio Braga Neto. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. E se você puder, tiver interesse, gostar do vídeo, quiser nos apoiar, vai aí o endereço Pix para uma eventual doação da sua parte para ajudar o canal. E vamos em frente. Muito bem, a delação de Cid é mentirosa, disse a defesa de Braga Neto à CNN. Isso foi dito em 24 de dezembro de 2024 deste ano e, inclusive, o novo advogado de Braga Neto disse que ia pedir uma cariação, ia fazer, ia acontecer. Muito bem, aí a defesa de Braga Neto ontem pediu acesso à delação de Mauro Cid de novo, né, que essa delação de Mauro Cid foi, inclusive, o que levou o Braga Neto para a cadeia, né? E eles continuam insistindo e vieram com uma versão na petição ao STF, dizendo que a defesa não tem acesso à delação. E aí, realmente, o Moraes ficou contrariado, você já vai entender. O Cid, em novembro do ano passado, depôs sobre o plano de golpe e tentou salvar a delação, porque ele havia mudado o teor da sua delação depois que a Polícia Federal descobriu que ele havia mentido, né? As investigações que chegaram a Braga Neto mostraram que o Mauro Cid havia mentido na sua delação ao dizer que não tinha nada demais na reunião que Braga Neto organizou na casa dele. O Cid, então, para não ir preso de novo, fez nova, porque ele ia ser preso, ia perder a delação
o acordo de delação, que inclusive beneficiava o pai dele e a mulher dele. Então ele aceitou fazer novas revelações. Você pode ver aqui, na depoimento de 11/3/2024, sobre reunião ocorrida no dia 12/11/2022, indagado onde a reunião ocorreu, quem estava presente e os assuntos tratados no encontro, Cid respondeu que a reunião ocorreu na casa de Braga Neto, que o Major Oliveira Jô estava em Brasília, tendo vindo fazer alguma coisa pessoal na cidade, que Ferreira Lima também se encontrava em Brasília, que eles pediram para tirar foto com Bolsonaro e queriam dar um abraço no general, que marcaram inicialmente se encontrar no Palácio, que diante disso acertou com o general Braga Neto o encontro na casa do general, que de Oliveira e Ferreira Lima chegaram primeiro no local, que o colaborador foi até a casa do Braga Neto, que não se recorda bem, mas acredita que precisou sair mais cedo, que no local discutiram sobre a conjuntura nacional, a importância das manifestações, tal, se não podia pedir, se era ali, se não era, se as manifestações podiam estar lá, se não podiam, nada demais. Aí, depois que ele viu que a casa ia cair, ele mudou a delação. Ele disse o seguinte: colaborador retifica o seu depoimento anterior à Polícia Federal, onde afirmou que a reunião do dia 12 de novembro de 2022, na casa do general Braga Neto, tinha sido somente para que o general Oliveira tirasse uma foto com o referido general e que a mensagem do dia 8 de novembro, onde o colaborador pediu para o coronel de Oliveira fazer um esboço, refere-se às questões que ambos os coronéis lhe apresentaram pessoalmente, sobre a indignação com a situação do país e a necessidade de ações concretas. Alguns dias após, o coronel de Oliveira esteve em reunião com o colaborador e o general Braga Neto no Palácio do Planalto, ou da Alvorada, onde o general Braga Neto entregou o dinheiro que havia sido solicitado para a realização da operação. O dinheiro foi entregue numa sacola de vinho. O general Braga Neto afirmou à época que o dinheiro havia sido obtido junto ao pessoal do agronegócio. A partir daí, o Supremo manteve a validade da colaboração premiada de Mauro Cid. Muito bem. Aí o Braga Neto disse que era mentira, pediu de volta os bens dele, que são computadores, notebook, equipamentos celulares, onde foram apreendidas informações. O Alexandre Moraes falou com a Polícia Federal: posso devolver? E a Polícia Federal disse a Moraes ser contra a devolução do computador de Braga Neto. A Polícia Federal informou ser contra a devolução de dispositivos eletrônicos do general Braga Neto em uma manifestação enviada ao ministro Alexandre Moraes, e a corporação afirma ser necessária a manutenção dos bens do general. A Polícia Federal entende a manutenção da custódia dos referidos bens apreendidos para fins de eventual confronto e realização de nova extração pericial. Então eles acham que dá para achar mais coisa ainda que pode estar escondida no fundo do equipamento ali. Itens incluem celular, computador, pendrives. Ele chama de bens, não é? É algo que não tem por que ele querer de volta, não é? Ele está testando para saber se acharam alguma coisa no equipamento dele, por isso ele pediu a devolução. A defesa do general pediu a devolução dos dispositivos eletrônicos apreendidos na operação. Os objetos foram recolhidos em locais relacionados ao ex-ministro do governo Jair Bolsonaro. Muito bem, aí o Alexandre Moraes deu uma resposta à defesa do Braga Neto, que acusa o Moraes de impedir o acesso da defesa ao processo todo, e que isso é ilegal, estaria tirando o direito do seu cliente, não é? E aí o Alexandre de Moraes responde: a Polícia Federal abordou especificamente fatos relacionados ao eixo de atuação, tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, com operação de núcleos e cujos desdobramentos se voltavam a disseminar narrativa de ocorrência de fraude nas eleições presidenciais antes mesmo da realização do pleito, de modo a viabilizar e eventualmente legitimar uma intervenção das Forças Armadas.
Após diversas diligências realizadas pela Polícia Federal, inclusive inúmeras representações à autoridade judicial devidamente referidas, concluiu pelo indiciamento de 37 pessoas. O pedido da defesa de Braga Neto mostra-se prejudicado, pois Walter Souza Braga Neto tem garantido pelo STF o acesso total aos autos e a todos os seus documentos e mídias. Em despacho de 26 de fevereiro de 2024, nos termos do SV 14, deferiu o acesso a elementos de prova já documentados nos autos e para conhecimento das investigações do general a ele relacionadas, ressalvado o acesso às diligências em andamento, que é o que a defesa do Braga Neto quer. Eles querem acesso a investigações que estão sendo feitas agora. Veja só que interessante, né? Em 5 de abril de 2024, após novo requerimento de acesso formulado pela defesa do referido investigado, ressaltei, diz o Moraes, que não há qualquer restrição de acesso, tendo em vista que Walter Souza Braga Neto tem amplo e total acesso ao que está documentado nos autos. Da mesma maneira, em despachos datados de 4 de novembro de 2024 e 7 de novembro de 2024, deferi, ou seja, autorizei novamente o acesso aos elementos de prova, destacando que, uma vez autorizada a vista dos advogados devidamente constituídos, o acesso aos autos permanece até o final da investigação. Além disso, em 26 de novembro, retirei o sigilo da presente investigação e aí todo mundo pôde ler. E como se vê, aí concluiu Moraes, como se vê, o amplo acesso aos elementos de prova já documentados nos autos está plenamente garantido à defesa dos investigados, incluindo ao Braga Neto. Diante do exposto, julgo prejudicado o pedido da defesa e aí conclui o Alexandre de Moraes, intime-se, etc, etc, etc. Ou seja, ele acusou os advogados do Braga Neto, né, simplesmente de mentir. Mentiram, diz ele. Bom, eu concluo aqui com uma boa notícia, né, para aliviar um pouco o clima. Após a indicação para o Oscar, a Fernanda Torres já tem mais seguidores do que o Donald Trump. É a nossa Fernanda. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.